Vou te contar quanto que você paga por ano para o seu banco. Não a anuidade do cartão, não as tarifas de manutenção. Tô falando do custo real. O que você paga em spread de câmbio quando compra dólar, em juros de parcelamento, taxa de transferência internacional, em rendimento que você não recebe porque o seu dinheiro parado na conta corrente rende zero, enquanto o banco empresta esse mesmo dinheiro por 40, 80, 300% ao ano para outra pessoa. O juro médio do rotativo de cartão de crédito no Brasil ficou acima de 400% em 2024. 400% ao ano. Agora eu vou te apresentar uma ideia. Não nova, ela existe desde 2017 de forma embrionária e foi crescendo absurdamente desde então. Que é simples. E se você pudesse ter acesso a serviços financeiros? Guardar dinheiro com rendimento, fazer empréstimo, trocar moeda, até segurar ativos, sem nenhum banco no meio. Oi, eu sou a Luísa e você está ouvindo De Repente Web3, podcast que trata você como inteligente porque você é e que explica tecnologia sem te fazer sentir burro no processo. O episódio de hoje se chama Definitely e é definitivamente sobre finanças descentralizadas. O que são, como funcionam na prática, por que o sistema financeiro torna a DeFi especialmente relevante e o que você faz com tudo isso. Vai ter história de banco, vai ter protocolo de empréstimo sem banco, vai ter a palavra yield e eu vou explicar o que significa antes que você precise fingir que já sabia. Vai ter risco, real, honesto, sem suavizar e vai ter clareza sobre por onde começar se você quiser. Para entender DeFi, você precisa entender um pouquinho de banco, não em sentido abstrato, no sentido de o que o banco faz que você precisa dele. O banco resolve 3 problemas fundamentais. O primeiro problema, custódia. Guardar dinheiro em casa é arriscado. O banco guarda para você e garante que não some e oferece, em tese, acesso quando você precisar. Segundo problema, crédito. Você precisa de dinheiro que não tem agora. O banco te empresta porque ele tem dinheiro de outros depositantes agregado e cobra juros por isso. Terceiro problema, confiança entre estranhos. Você quer comprar algo de alguém que não conhece. Banco intermedia, garante para o vendedor que o pagamento vai chegar e garante para o comprador que tem proteção se algo der errado. Esses 3 problemas são reais, que os bancos resolveram, e por muito tempo foram a única instituição capaz de resolver. Mas ele te cobra por isso, e cobra de formas que a maioria das pessoas não contabiliza completamente. Vou ser bem específica. O spread bancário no Brasil, que é a diferença entre o que o banco paga para quem deposita e o que cobra de quem pega empréstimo, é consistentemente um dos mais altos do mundo. Em 2023 e em 2024, o spread médio brasileiro ficou acima de 30% percentuais. Para você ter uma referência, nos Estados Unidos é em torno de 2 a 3 pontos. E o que isso significa na prática? Que o banco paga 1% ao ano para o seu dinheiro parado na conta corrente e empresta esse dinheiro por 15, 40, 400% ao ano, dependendo de qual produto de crédito. Mas essa diferença fica com o banco. Não estou dizendo que o banco é vilão. Estou dizendo que o modelo tem fricção enorme, um custo enorme e que esse custo é absorvido por quem usa, mais pesado para quem tem menos opções de escolha. E aí vem a pergunta que DeFi coloca na mesa. Se os 3 problemas que o banco resolve, custódia, crédito e confiança, pudessem ser resolvidos por código, matemática, por um protocolo descentralizado que funciona automaticamente sem precisar de instituição no meio, quanto você economizaria? E quem teria acesso que antes não tinha? Essa não é uma pergunta retórica, é a pergunta que protocolos DeFi estão tentando responder desde 2017, e alguns deles já têm respostas parciais e que funcionam. DeFi, Decentralized Finance, ou Finanças Descentralizadas, é o conjunto de protocolos financeiros construídos em blockchain, principalmente em Ethereum, que replicam serviços financeiros tradicionais sem precisar de instituição central. Vou destrinchar isso porque protocolo é uma palavra que parece técnica, mas ela tem um significado simples aqui, que são programas, os smart contracts, que executam operações financeiras automaticamente quando determinadas condições são cumpridas, sem gente aprovando, sem horário de atendimento, sem burocracia de cadastro. O código executa sempre. Quais serviços o DeFi replica? Eu vou explicar um por um. O serviço 1, que é exchange, que é a troca de moedas. Quando você troca real por dólar, você usa um banco ou uma casa de câmbio. Eles têm margem, você paga spread. Em DeFi, existe o que a gente chama de DEX, Decentralized Exchange, que é uma corretora descentralizada. O maior e mais conhecido se chama Uniswap. Como é que funciona? Em vez de um banco que faz meio campo, vai existir um pool de liquidez, que é um contrato que contém 2 ativos, digamos o Ethereum e o USDC. Você coloca um e pega outro. O preço é calculado automaticamente por uma fórmula matemática, sem um humano decidindo. Qualquer pessoa pode trocar qualquer ativo disponível a qualquer hora, sem criar conta, sem esperar aprovação. E qualquer pessoa pode ser a casa de câmbio, colocando seus próprios ativos no pool de liquidez e recebendo uma fração de taxas de quem troca. Isso se chama ser provedor de liquidez. Taxa que antes ficava no banco, agora é distribuída entre quem forneceu o capital para o pool existir. Serviço 2. Empréstimo e poupança. O banco paga 1% ao ano para o seu depósito e empresta por 40%. A diferença, o spread, fica com o banco.
Em DeFi, protocolos como Aave e Compound funcionam assim. Você deposita um ativo, alguém toma emprestado contra colateral, você recebe os juros diretamente, sem banco no meio absorvendo a margem. Deixa eu te dar números reais para ter uma dimensão mais clara. Em períodos de alta demanda por capital em cripto, taxas anuais de rendimento em stablecoins via protocolo DeFi chegam a 10, 12, 15% ao ano, sobre stablecoins atreladas ao dólar. Comparado com a poupança brasileira rendendo perto da Selic, a conta corrente rendendo a zero, a diferença é significativa. Mas, e esse é o mais importante, essas taxas variam, podem ser altas, podem cair, e tem riscos que a gente vai descobrir no segmento específico de risco. Não vou te falar só o lado bom. O terceiro serviço, stablecoins, o dólar descentralizado. Você quer ter exposição ao dólar sem depender de banco, de câmbio, de limite de remessa? Stablecoins descentralizadas como o DAI, criado pela MakerDAO, são ativos digitais cujo valor é atrelado ao dólar, mas que não são controlados por nenhuma empresa central. Mas como que o DAI mantém paridade com o dólar sem ter eles num cofre? Por colateralização. Você deposita o Ether, o protocolo emite DAI proporcionalmente, e as regras automáticas garantem que sempre há colateral suficiente. Isso é diferente de stablecoins centralizados como o SDC e o USDT, que também existem, são mais simples, mas dependem de uma empresa mantendo dólares reais em reserva. DAI centralizado remove essa dependência. Quarto serviço, Yield Farming. O que é esse nome absurdo? Parece coisa de fazenda digital maluca e, em parte, é. Conceito básico. Em DeFi, protocolos precisam de liquidez para funcionar. Para atrair essa liquidez, eles oferecem recompensa para quem deposita ativos. Você deposita, recebe a taxa, às vezes a taxa é alta porque o protocolo é novo e quer crescer mais rápido. O Yield Farming é a prática de mover ativos entre diferentes protocolos buscando essas melhores taxas. É como comparar diferentes CDBs de diferentes bancos para pegar o melhor rendimento, só que mais dinâmico, mais arriscado e sem o gerente do banco para te ajudar a entender. Não é para iniciante, mas é bom saber que existe porque você vai ouvir o termo agora e saber os que significa. Esses 4 pontos, DEX, empréstimo e poupança, stablecoin centralizado e Yield Farming, são o core do DeFi. Tem mais, seguros, derivativos, sistema de governança distribuída, mas esses 4 são o coração. Quero fazer uma pausa nos protocolos para falar sobre o Brasil, porque DeFi não é tecnologia com importância genérica. Tem implicações específicas que dependem de onde você está, e o Brasil é um dos países onde essas implicações são mais agudas. Deixa eu te dar 3 dados que eu acho que vão fazer DeFi parecer muito menos abstrato. O primeiro dado é a taxa do rotativo. O juro médio do rotativo de cartão de crédito no Brasil ficou acima de 430% em 2024. Isso é o que você paga se não quitar a fatura do mês. Em DeFi, empréstimos colateralizados em protocolos como Aave tem custo que varia, mas historicamente fica muito abaixo disso, especialmente para quem tem ativos para usar como colateral. O problema é que quem mais precisa de crédito barato geralmente tem menos colateral, e esse é o limite real do DeFi como solução de inclusão financeira hoje. Dado 2. Remessa. O Brasil recebe e envia bilhões em remessas anualmente. Brasileiros morando no exterior mandando dinheiro para a família, empresas pagando fornecedores internacionais, freelancers recebendo de clientes gringos, e o custo médio dessa remessa via sistema bancário tradicional fica entre 3% e 6%, dependendo do corretor e do montante. Com stablecoins em blockchain, esse custo pode cair para menos de 1%. Em alguns protocolos, a fração de centavo. Para uma designer freelancer que recebe $2.000 por mês de cliente americano e paga 5% de taxa, isso são $100 por mês, $1.200 por ano, que ficam na carteira dela, não no banco intermediário. Dado 3. Desbancarização e bancarização parcial. Apesar do avanço significativo com o Pix e com bancos digitais como o Nubank e o C6, parte significativa da população brasileira ainda tem acesso limitado a serviços financeiros sofisticados, não a conta corrente básica, mas a crédito acessível, investimento como rendimento real, serviços que o sistema tradicional reserva para quem tem renda acima de determinado patamar. DeFi, em teoria, é agnóstico, não tem gerente aprovando crédito, não tem renda mínima para abrir conta, não tem lista negra baseada em score. As regras são as mesmas para todo mundo que tem acesso à tecnologia. Em teoria, porque na prática ainda existe uma barreira enorme, acesso tecnológico, literacia digital e o fato de que a maioria dos protocolos DeFi ainda tem interface que deixa muito a desejar. Mas a direção é real e a possibilidade de que alguém com internet e celular, sem histórico bancário, sem comprovante de renda, consiga ter acesso a serviços financeiros sofisticados por protocolo descentralizado é o mais transformador do que qualquer produto que o banco já existiu. Tem um último contexto brasileiro que eu acho muito relevante. O Banco Central do Brasil tem sido, nos últimos anos, um dos bancos centrais mais inovadores do mundo em infraestrutura de pagamento. Pix, Drex, que é a moeda digital do Banco Central que está em desenvolvimento, mas o Drex não é DeFi, é o oposto, é uma moeda digitalizada com controle central. Mas o fato de que o Banco Central brasileiro está construindo essa infraestrutura diz que a fronteira entre sistema financeiro tradicional e blockchain está assumindo. Chegamos na nossa parte de riscos, sem suavizar e sem exagerar.
DeFi tem riscos reais, não riscos hipotéticos, não medos irracionais, riscos documentados que aconteceram com perda financeira real para as pessoas reais. Vou listar cada um deles e vou dizer o que já aconteceu e o que mitiga. O primeiro risco foi um bug em smart contract. O smart contract é um código, e o código tem bug. Quando o bug existe no contrato que tem bilhões de dólares depositados, o resultado pode ser catastrófico. Em 2016, o DDAO, um dos primeiros experimentos de DeFi, foi hackeado por exploração de bug no código. 60 milhões de dólares em Ether foram drenados. Foi um evento tão grande que resultou num fork da própria Ethereum, divisão da blockchain, em duas versões. Em 2021, o protocolo Poly Network foi hackeado e 600 milhões de dólares foram roubados, o maior hack de DeFi até então. O hacker eventualmente devolveu o dinheiro por razões que não são debatidas, mas o risco foi real. O que mitiga? Protocolos mais antigos e testados têm histórico mais confiável. Auditorias de segurança por empresas especializadas são padrão em protocolos sérios. Quanto mais tempo um protocolo existe com bilhões depositados sem incidente, maior a evidência de que o código é robusto. Mitigação prática. Use protocolos estabelecidos, com histórico, com auditoria pública, e evite contratos novos com promessa de yield extraordinário. Risco 2, que é um risco de protocolo, de perda impermanente. Essa é mais sutil e frequentemente mal explicado. Quando você fornece liquidez para uma DEX, ou seja, deposita um par de ativos num pool, e os preços relativos dos dois ativos mudam, você pode sair com menos valor do que teria se tivesse simplesmente segurado os ativos. E isso se chama impermanent loss, perda impermanente. Não é a perda do dinheiro necessariamente, mas a perda de oportunidade comparada com a alternativa de só segurar. Não é intuitivo, tem matemática envolvida, mas é risco real que provedores de liquidez precisam entender antes de entrar. Mas o que mitiga isso é o fornecimento de liquidez em pares de ativos correlacionados. Por exemplo, 2 tipos de stablecoins atreladas ao dólar. Reduz drasticamente esse risco porque os preços não vão divergir muito. O terceiro risco, risco de Oracle, que é o problema de dados externos. Smart contracts vivem dentro da blockchain. Mas para tomar decisões, como qual o preço atual do Ether em dólar, eles precisam de dados externos. Esses dados são fornecidos por sistemas chamados Oracle. Se o Oracle é manipulado, dados de preço artificialmente distorcidos por curto período, por exemplo, contratos que dependem desses dados podem tomar decisões erradas. E isso foi explorado em vários ataques a protocolos DeFi. O que mitiga é os protocolos usarem múltiplos oracles independentes com mecanismo de validação cruzado. O risco 4, que é um risco regulatório. DeFi existe uma zona cinzenta regulatória em quase todos os países e isso tem que mudar. Reguladores podem decidir que certos protocolos DeFi precisam de licença para operar, por exemplo. Podem proibir determinados produtos em certas jurisdições. O protocolo em si, em blockchain, não pode ser desligado, é descentralizado por design. Mas a interface web que você usa para interagir com ele pode ser bloqueada. E a taxação de regimentos gerados em DeFi é uma questão que reguladores ao redor do mundo ainda estão desenvolvendo uma posição. No Brasil, a Receita Federal considera criptoativos como ativos sujeitos à tributação. Rendimentos em DeFi são área que ainda está sendo regulamentada. O que mitiga é acompanhar a regulamentação local antes de qualquer posição significativa. E o quinto risco, volatilidade do colateral. Muitos protocolos DeFi funcionam com colateral em criptoativo. Você deposita Ether para tomar DAI emprestado, por exemplo. Se o Ether cai muito rápido, seu colateral pode ser insuficiente para cobrir o empréstimo, e o protocolo liquida, ou seja, vende automaticamente seu colateral para cobrir essa dívida. Se você entrou em posição de empréstimo com um período de mercado estável e o mercado cair de forma abrupta enquanto você dormia, você acorda sem seus ativos. Isso já aconteceu com muitas pessoas. Em crashes de mercado, especialmente em maio de 2021 e em novembro de 2022, volumes enormes de liquidações automáticas ocorreram em protocolos de empréstimo. O que mitiga? Colateralização muito conservadora, depositar muito mais do que o mínimo exigido e monitoramento ativo de posição em período de volatilidade. Resumindo os 5 riscos para garantir: bug de código, perda impermanente, manipulação de Oracle, incerteza regulatória e liquidação de colateral. Esses são os riscos reais. Não são razão para não aprender sobre DeFi, mas para aprender antes de qualquer posição com capital significativo. E são exatamente o que separa quem entra informado de quem entra impulsionado por yield alto no Twitch. Ok, agora que você já tem o contexto, eu vou te apresentar os principais protocolos. Os que são referência, que tem histórico, que qualquer pessoa seriamente interessada em DeFi vai encontrar. O Uniswap é o maior DEX do mundo, lançado em 2018 pelo Hayden Adams, que aprendeu a programar em Ethereum enquanto estava desempregado depois de ser demitido do cargo de engenheiro mecânico. O Uniswap revolucionou como a exchange funciona ao criar o modelo Automated Market Maker, o AMM, que usa fórmula matemática para calcular preço em vez de livro de ordens tradicional. Em volume, o Uniswap processa dezenas de bilhões de dólares em transações por mês, sem escritório central, sem CEO fazendo decisões operacionais diárias, protocolo rodando em código. Em 2020, ele lançou o token UNI, que dá direito à governança do protocolo. Quem tem UNI pode votar em mudanças. Distribuiu parte desses tokens de graça para todo o interesse que já tinha interagido com o protocolo. Presente de Natal da blockchain, hein?
Agora o AVE. Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas significa fantasma em finlandês. É um protocolo de empréstimo e poupança que nasceu com o Etherland em 2017. Que é uma referência à visão de um protocolo financeiro transparente e invisível. A AVE permite que você deposite ativos e receba juros, fornecida por quem toma emprestado. Também permite empréstimos flash loans, que são empréstimos sem colateral que precisam ser devolvidos dentro da mesma transação blockchain. Flash loans são um conceito tão específico de DeFi que não existem no mundo financeiro tradicional. São usados principalmente por traders sofisticados para arbitragem, mas existem como conceito nativo porque a blockchain permite isso. O MakerDAO e o DAI. O MakerDAO é um dos protocolos mais antigos e mais respeitados em DeFi. Governa o DAI, a stablecoin descentralizada atrelada ao dólar. Funciona assim. Você deposita Ether como colateral. O protocolo emite DAI proporcional, mas conservador. Você precisa depositar mais do que pega. Se o colateral cair muito, o sistema liquida automaticamente. O DAI tem resistido a múltiplos crashes em mercados severos. Não perdeu a paridade com o dólar de forma permanente. Isso é evidência de que o mecanismo funciona mesmo com estresse visível em momentos de crise aguda. Curvify é um protocolo especializado em troca de stablecoins, ativos com preços parecidos que não deveriam ter muita divergência. Por que ele existe se o Uniswap faz o swap de qualquer coisa? Porque o Curve é otimizado especificamente para esse caso. Slaypage mínimo, taxa baixíssima. Se você quer trocar o USDC por USDT, Curve faz isso de forma mais eficiente que qualquer outra solução. Muito do movimento de stablecoins em DeFi passa por Curve, é a infraestrutura da infraestrutura. Compound, junto com a Aave, é outro grande protocolo de empréstimo e poupança que foi lançado em 2018. O Compound foi o primeiro protocolo a popularizar o conceito de liquid mining, distribuir tokens de governança para usuários como incentivo. Em junho de 2020, quando lançou esse mecanismo, o volume depositado explodiu e o conceito de DeFi Summer começou, o verão que trouxe DeFi para a consciência pública. Esses 5, Uniswap, Aave, MakerDAO, Curve e Compound, são o que qualquer glossário sério de DeFi vai incluir. Não são garantia de nada, mas são os mais testados, mais auditados e com mais história. Um número para dar dimensão. No pico de 2021, o Total Value Lock, ou de TVL, que é o total de ativos depositados em protocolos DeFi, chegou a quase 200 bilhões de dólares. Caiu com o mercado de 2022, mas voltou a crescer nos 2023 e 2024. Esses bilhões não são só uma especulação abstrata, são pessoas e instituições usando esses protocolos para serviços financeiros reais. Agora, se você quiser começar a explorar, não investir necessariamente, mas explorar, qual seria o caminho? Passo 0. Wallet. Para interagir com qualquer protocolo DeFi, você precisa de uma wallet, uma carteira de cripto que você controla. Não uma conta em exchange, não um saldo no Nubank. Uma wallet onde você é a única com acesso às chaves. Uma das mais usadas para DeFi em Ethereum é a MetaMask, que é uma extensão de navegador, também tem app mobile. É gratuita e leva menos de 10 minutos para configurar. A parte mais importante da criação da wallet, a seed phrase, as 12 palavras que aparecem no processo de configuração. Você anota e guarda offline. Não tira foto, não salva nas notas, não salva no Google Drive e não manda por ninguém pro WhatsApp. Essas palavras são a sua wallet. Quem tiver acesso a elas tem acesso a tudo que tiver nela, sem recuperação possível. Isso parece meio extremo, mas é o que você controla. Seus ativos significa na prática. A responsabilidade de ser seu próprio banco é só sua. Aí, efetivamente, vamos pro primeiro passo. Ethereum é exchange confiável. Para usar DeFi, você vai precisar de Ether para pagar as taxas de transação, as gas fees. O caminho mais simples no Brasil é comprar Ether numa exchange regulamentada. O mercado Bitcoin, Foxbit e Binance opções com operação local. Compre o mínimo suficiente para explorar. Não precisa ser muito. E as fees custam centavos a alguns dólares dependendo da movimentação da rede. Depois você vai transferir para sua MetaMask. E agora você tem Ether na wallet que você controla. Passo 2. Exploração, não posição. Antes de qualquer depósito em protocolo, explore a interface. Conecta a sua wallet e veja o que aparece. Não precisa trocar nada ainda, só observa. Faça o mesmo com, outros apps disponíveis. Veja quais ativos são suportados, quais são as taxas atuais de rendimento e empréstimo. Isso é literacia, é saber navegar o ambiente antes de tomar qualquer decisão com capital. Passo 3. A primeira transação pequena. Se você quiser fazer sua primeira transação real, começa com o valor que você está confortável em perder completamente. Não porque você vai perder, mas porque essa mentalidade remove a ansiedade e te deixa aprender sem pressão. Troca uma quantia pequena de Ether por USDC no Uniswap, por exemplo. Só isso. Você vai ver o processo completo. A configuração da wallet, os gas fees, slippage, conclusão e vai entender como funciona sem risco significativo. Passo 4. Entendimento progressivo. O DeFi tem uma profundidade enorme, yield farming complexo, estratégia de liquidez concentrada no Uniswap, protocolos de derivativos, tem camadas que levam meses para entender bem. Você não precisa entender tudo para começar, mas o que está fazendo naquele momento específico e ir aprofundando com o tempo.
Uma última coisa prática que eu acho importante de mencionar: gas fees e horário. Transações em Ethereum têm custo variável dependendo de quanto a rede está congestionada. Em momentos de alta atividade, uma transação simples pode custar 20, 30 dólares em gas. Em momentos de baixa atividade, geralmente finais de semana, madrugada em horário europeu, pode custar menos de $1. Ferramentas como a @gas.watch ou o próprio site do Etherscan mostram o custo de gas em tempo real. Vale verificar antes de qualquer transação. E para quem achou que o gas fee em Ethereum é caro, existem Layer 2S, redes construídas em cima de Ethereum que herdam a segurança delas, mas têm um gas muito mais barato. A Arbitrum e o Optimism são as maiores. A maioria dos protocolos DeFi principais já opera em Layer 2 com taxas de centavos. É mais uma camada para entender progressivamente, mas bom saber que já existe. Para a gente encerrar, DeFi é complexo, tem riscos reais, tem curva de aprendizado e também tem uma proposta genuinamente transformadora, especialmente num país onde o sistema financeiro tradicional cobra muito e inclui pouco. 1. DeFi replica serviços financeiros tradicionais, câmbio, empréstimo, poupança, por protocolos descentralizados sem instituição central. Os principais: Uniswap para troca, Aave Compound para empréstimo e poupança, MakerDAO para o DAI, Curve para stablecoins. 2. No Brasil, o DeFi tem implicações especialmente relevantes: taxa do rotativo acima de 400% ao ano, custo de remessa internacional e a possibilidade de acesso a serviços financeiros sem depender de aprovação de banco. 3. Os riscos são reais e documentados: bug de código, perma impermanente, manipulação do Oracle, risco regulatório, liquidez de colateral. Entender cada um deles antes de qualquer posição é o que separa o uso informado de especulação impulsiva. 4. Se quiser explorar, o caminho é Wallet MetaMask, Ethereum Exchange regulamentada, exploração de interface antes de qualquer posição, primeira transação pequena para aprender o processo. 5. DeFi não vai substituir banco da noite para o dia, mas está construindo uma alternativa que, com o tempo e com maturação regulatória, vai mudar a conversa sobre quem tem acesso e quais serviços financeiros. Estar informado agora é uma vantagem. Me conta quais os protocolos você vai pesquisar primeiro. Adoro quando vocês interagem, é isso que molda os próximos episódios. Compartilha com alguém que reclama das taxas abusivas de banco, mas nunca ouviu falar de alternativa. Esse episódio é um presente. Avalie a gente no Spotify e deixa o like se estiver ouvindo pelo YouTube. Beijo! As informações compartilhadas aqui têm caráter estritamente educativo e não constituem aconselhamento financeiro de investimento. Criptoativos e protocolos DeFi envolvem riscos significativos, incluindo perda total de capital investido. Antes de qualquer decisão financeira, consulte um profissional habilitado e realize sua própria pesquisa.